eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa e sei que isso afetou muito a minha vida ao longo do tempo, mas sei principalmente que isso afetou quando eu praticava esporte, praticava atletismo. Mas isso afetou de uma forma que, tipo, mexia um pouco com o meu psicológico. Eu já cheguei a, tipo, realmente foi meio complicado. Mas a mentora de hoje, ela vai apresentar pra gente, tipo, um pouco da vida dela, envolvendo esporte também, porque ela fez não só basquete, mas também fez handball, ela fez várias coisas, assim, envolvendo mais esportes, essa área, mais ou menos, que eu acho muito maneiro. E, e ela vai falar com a gente mais ou menos sobre isso, vai apresentar para vocês uns métodos, tipo, ela vai tentar fazer uma dinâmica com vocês, que nem a gente já falou, espero que vocês estejam com lápis e papel na mão para poder participar dessa dinâmica. E eu gostaria que vocês recebessem aí, por favor, com as câmeras abertas, galera. Nessas horas aqui, ó, à noite já, vocês já teve aula hoje já todo mundo arrumadinho, eu tenho certeza disso. Então, espero que vocês tenham com a câmera aberta e deem boa noite e um salve aí para a Alessandra, que vai apresentar para a gente hoje, a nossa mentora de hoje. Boa noite, pessoal. Animados aí? Conta para mim. Eu tô animado. Eu não sei. Eu adoro essa mentoria. Quem está animado aí? Eu quero que coloque aqui no chat. E aí, como é que é? Como é que vocês estão chegando? Estão animados? Boa noite, Alê. Sempre bom ter você aqui com a gente. Mirela, bom ver você novamente aqui com a gente também. Muito bom tê-las conosco. Vocês têm mentoria com mentoras duplas aqui. Uma fala e outra escuta. 2 métodos de Santé no mesmo dia é muita honra. Uma fala e outra complementa. Você acha que eu vou deixar a Mirela aí quietinha? Vou nada. Bom, Ângela, antes, eu não sei se você vai querer falar alguma coisa, me apresentar. Eu só quero agradecer, na verdade, primeiro, de estar aqui, agradecer a esse trabalho lindo que o Projeto Alicerce vem fazendo. Eu estou com essa mentoria aí desde 2023 com vocês, então eu vou deixar a Ângela fazer as apresentações oficiais aí, e aí a gente começa e eu volto para que eu vou querer conhecer todo mundo aí, eu vou querer ver essas carinhas, eu vou querer conhecer um pouquinho mais de todo mundo aí, que hoje ninguém vai ficar parado nessa sala, hein? Bem que a Ângela disse, se eu vim do esporte teremos. A UE já fez as honras, é mais aqui para dizer para vocês, curtam e aproveitem ao máximo essa mentoria, porque vai dar um tchutchu na cabeça de vocês, do tipo, essa mulher é louca, o que ela está fazendo, né? O que tem o lé a ver com o cré, mas vocês vão ver, confiem no processo. Bora, a sala é tua, toca. Obrigada, Amar. Pessoal, um prazer estar com vocês, é um prazer aí estar conhecendo um pouquinho de vocês, a gente vai se conhecer a fundo. Eu vou contar aqui, ao decorrer do nosso bate-papo, quem é essa pessoa que está aqui na frente de vocês, conversando com vocês, vou contar um pouquinho mais. Mas antes, assim, da gente começar, eu queria ver aqui no chat, ou perceber, né, como é que vocês estão chegando, qual é a expectativa de vocês hoje em uma palavra aí para essa noite aí do que a gente vai fazer. Eu queria que vocês escrevessem aqui no chat. Como é que vocês estão chegando? Qual é a expectativa aí para a nossa mentoria de hoje? Quem dá mais? Não briguem, tá? Não briguem. Só queria que vocês trouxessem aí como é que tá. Ó, tem gente ansiosa aí. Gosto bastante de esportes. Então, hoje é a noite da ansiedade, hein? Quem mais? Que mais vocês vão estar trazendo aí? Obrigada. Quem mais? Alguém mais aí? Como é que vocês estão chegando? Deixa eu saber. Eu sou curiosa demais. Vocês estão muito quietinhos. Vamos lá. Ansioso pra caramba, Caio. Tem um animado, ó. Tem um animado. Eu vou contar para você. Estou curiosa, isso aí já comecei a gostar mais. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o estar ansioso para alguma coisa, mas no decorrer. Mas eu quero saber aqui de vocês, né? Vocês sabiam que o cérebro de vocês, aí na adolescência, está passando por uma verdadeira reforma, uma transformação?
Eu sei que vocês tiveram aí um encontro com a Mirella, onde vocês falaram de gestão do tempo, né? Vocês falaram, eu lembro que ela falou sobre, ela mostrou a imagem do cérebro, falou de razão e emoção. Vocês lembram disso? Como é que foi isso? Hoje é dia de prova, e agora? Quem estava aqui na mentoria da Mirella, lembra dessa imagem do cérebro que ela trouxe, falando de razão, de emoção, de people skills? Quem lembra aí? Vocês podem abrir o microfone também, se quiser. Exato. Pode abrir o microfone, eu responder no chat. Eu gosto muito dessa interação. O que você lembra, Carol? Conta para mim. O que ficou para você daquele dia? E o que você lembra, Richard, se não o cérebro? O que em uma palavra, e o que você levou para casa daquela mentoria? Pode abrir o microfone, gente, é mais fácil. Fiquem à vontade. Carol, escreve ou fala. É muito legal, né? O Henrique trouxe uma coisa muito bacana. Ó. Eu lembro das dicas para melhorar a forma como nós lidamos com as nossas tarefas, né? E aí é muito interessante, porque como eu estava falando para vocês, né? O nosso cérebro está numa verdadeira reforma, né? A gente está vindo para uma adolescência, a gente está saindo da infância, a gente está se preparando para o mundo adulto. E aí, olha que interessante, né? Uma mentoria vai complementar a outra. Então, imagina que vocês estão aí numa grande reforma, né? O cérebro de vocês está fazendo uma reforma para que vocês melhorem, né? Evoluam, aprendam cada vez mais. E aí, imagina que ele começa a podar o que você não está usando, né? Como uma tesoura cortando galho. Alguém já viu alguém podando árvore, cortando galho, cuidando de jardim? Ele começa a podar o que você não está usando. E, ao mesmo tempo, a gente começa a criar novas conexões com tudo que a gente vem de sentimentos, das habilidades que a gente está aprendendo, das novas amizades que a gente vem fazendo, dos aprendizados que a gente vem tendo agora no dia a dia, né? Isso tudo vai ficando mais forte, a gente vai aprendendo mais rápido, né? Então, isso é muito legal, porque esse processo todo vai deixando o nosso cérebro mais eficiente, vai preparando a gente para uma nova fase, né? Dentro da adolescência, a gente vai se preparando para uma nova fase, vai deixar aí tudo muito mais intenso, inclusive a ansiedade. Só que hoje nós não vamos falar apenas da ansiedade, nós vamos falar um pouquinho de emoção, por quê? Porque quando a gente usa, a gente vai trazer ferramentas aqui para que vocês realmente entendam o efeito, né, no cérebro de vocês para ajudar vocês a controlar essa ansiedade, a se perceber mais, a ver o que está acontecendo para falar, putz, não vou deixar a ansiedade tomar conta de mim. Então, a gente vai usar de muita coisa prática, de muito exercício prático, para que a gente olhe um pouquinho para essa autoconsciência, para que a gente olhe para a gente se divertir e aprender. E aí eu queria saber de vocês aí, se vocês estão prontos aí para a gente seguir, se vocês estão animados, se eu posso continuar, ou se vocês querem que eu pare tudo agora. Não estou pronto. Então, eu quero fazer com vocês hoje, tudo que a gente vai fazer aqui hoje são ativações diferentes no nosso cérebro para gerar algumas conexões, né? E esse é o melhor momento para a gente começar a fortalecer a nossa saúde emocional, entender como a gente está funcionando nesse momento. E aí eu quero saber, vamos fazer um combinado aqui agora? Quem topa? Eu preciso ouvir e ver no chat, porque senão como é que a gente continua aí, se não tem combinado? Quem topa? Vamos lá, o Rafa topa, quem mais? André, bora, quem mais? Vamos fazer combinados? Então, é o seguinte. Agora eu estou gostando de ver. Agora eu estou sentindo firmeza nessa turma. Agora está validando tudo que a Ângela me falou dessa turma, hein? E aí, para a gente fazer um combinado bem legal, vamos combinar assim, ó. A partir de agora, a gente está num ambiente seguro.
Então, tudo o que acontece nesta sala, fica nesta sala. Perfeito? Tudo bem? Sim ou não? Podemos seguir assim? O que acontece aqui dentro, fica aqui dentro. Eu adorei os dedinhos. E aí, além disso, o que nós vamos fazer? A gente vai começar a observar que a gente não vai se comparar uns com os outros. Tudo que a gente vier para trocar e contribuir é para um ajudar o outro. Ou seja, eu, Alessandra, conto uma coisa assim que eu achei legal, que eu quis compartilhar com o grupo. Às vezes, o que eu trouxer para vocês e contar para vocês pode ajudar muitas outras pessoas a falar, putz, caramba, que legal, isso também estava acontecendo comigo. Então, é muito legal essa participação de vocês, porque a gente vai usar isso para ir desbloqueando potenciais que a gente tem dentro da gente e que às vezes a gente não percebe. É como se a gente agora começasse a plantar uma árvore nossa, né, forte, para a gente ir se conhecendo melhor neste momento. Então, como vocês toparam, na hora que vocês toparam, vocês não perceberam que a Ângela disse que a gente pode literalmente entrar no cérebro de vocês. Eu e a Mirella estamos aqui para entrar no cérebro de vocês. Tudo bem? Vocês estão sabendo disso? Que vocês assinaram um contrato agora que a gente vai entrar no cérebro de vocês? E eu quero falar o seguinte. Tem uma galera aí que falou que gosta de esportes, outras que não praticam muito. Eu quero saber de vocês assim, ó. Quem faz alguma atividade aí todo dia? Algum esporte ou meditação? Qualquer outra atividade? Que tipo de atividade? Pode falar, André. Academia, né? Tento sempre ir. E também tento ir uma vez por semana jogar vôlei. O esporte que eu Boa, mais gosto. gosto. Quem mais? Quem faz mais alguma coisa? Ó, tem um basqueteiro na área. Carol faz o quê, Carol? Diego, academia também. Alguém faz algum outro tipo de hobby? Por exemplo, eu não faço esporte, mas eu gosto de meditar. Ou eu não faço esporte, mas eu gosto de ler um livro. Quem mais? Ó, Manu já no Muay Thai, ginástica. Bora, Ana. Eu gosto muito de pintar e desenhar, então é isso. Boa, é isso. Quando eu falei muito esporte, mas é isso, é esse hobby, né? O que vocês fazem? E quem hoje de manhã, antes de sair para ir para a aula, aqueceu o corpo de alguma forma? Quem fez algum exercício físico ou pintou, Ana? Quem fez alguma coisa hoje aí para olhar para o corpo? Que fez alguma coisa para mexer o corpo hoje que não fosse só estudar? Quem mais? Jogou futebol? Quem mais? O Nicolas aí? Nada além de estudar. Fute-mesa, relaxou. Carol, nada hoje. Então, agora eu vou propor, piano. Que legal, Henrique. Depois eu vou querer saber mais. Eu vou propor para vocês, então, uma atividade onde a gente vai começar a aquecer o nosso cérebro. E depois eu vou contar o que é isso. Tudo bem? Ping-pong é quase um ping-pong agora, hein? Então, eu vou propor um desafio para vocês e a gente vai começar a fazer juntos. Quero ver todo mundo aí com essa câmera ligada, hein? Bora lá? Vamos começar? Vai ser interessante, porque vocês vão falar assim, quem é essa maluca que está fazendo eu fazer isso? Não fiquem com vergonha. Vocês estão frente à câmera, estamos todos juntos neste momento, e eu vou desafiá-los a começar a bater palma. Olha que coisa simples. Quem aí está batendo palma? Eu consigo ver esse pessoal aí? Deixa eu ver como é que está aqui. Quem mais está batendo palma aí? Quero ver esse pessoal batendo palma. Cadê o pessoal batendo palma? Fica meio esquisito, né? Fica esquisito eu bater palma. O que está acontecendo? Uns estão mais tímidos, uns já estão mais aqui. Então, nós vamos começar a bater palma. Agora, começa a prestar atenção no que você está fazendo. Vamos começar a bater palma atrás da cabeça. Agora, vamos seguir o mestre. Ó. Embaixo das pernas. Vamos? Quero ver. Não, do lado da orelha. Vai observando o barulho. Tem gente que deve estar assim, o que essa maluca está fazendo eu pagar esse mico? Atrás das costas.
Lá na frente. Mais um pouquinho, lá em cima. Lá embaixo de novo. E aí, pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês abram esse microfone agora, hein? Quero ouvir de vocês. Como é que foi isso? Depois eu conto por que vocês fizeram isso. Mas o que foi isso para vocês? O que essa maluca mandou bater palma? Eu bati palma sem saber por quê. O que ela está querendo com isso? Quem topa aí? Quem topa o desafio? Vai, Richard, abre o microfone aí. Eu achei engraçado, mas não incomodou muito, porque minha professora de biologia já fez isso no primeiro ano, algo do tipo. Antes de prova, ela fazia bastante, então, tipo, não que eu tô acostumado, mas, tipo, achei, tipo, nossa, lembrei do passado, tá, divertido pra mim. Quem mais? Vai, Henrico. Eu achei meio inesperado, porque eu pensei que você ia pedir pra gente fazer um alongamento, alguma coisa assim, menos bater palma. Quem mais? Bora, Mari. Eu achei super interessante porque a gente acaba percebendo que as palmas em lugares diferentes têm sons diferentes, né? Então a percepção acho que fica maior. Alguém mais aí? O que eu fiz com vocês? A gente começou a bater palma e a gente começou a fazer o quê? Uma higiene mental. Então, a gente está começando a trabalhar em cima dessa higiene mental, por meio dos gestos que vocês fizeram, a gente fala, pô, o que eu estou fazendo? Estou tendo que mudar, então eu prestei atenção. Eu começo a sair do meu padrão e eu começo a olhar assim, eu tô focando, ó, ela está mandando eu mudar, eu já estou mudando, eu estou aqui. Ou seja, vocês estão diminuindo as distrações e trouxeram um pouco mais para o foco, para o agora. A gente começou a olhar para o agora. E aí, olha que interessante, né? Quando a gente começa a trazer para o foco e olhar para o agora, fala assim, nossa, mas foi uma coisa tão boba, eu comecei a dar risada, que bobeira é essa? Que essa maluca está começando com isso, né? Sem perceber, a gente começa batendo uma simples palminha, eu consegui puxar a atenção de vocês para o momento de vocês. E aí a gente fala assim, poxa, eu sou tão ansioso, eu estou tão ansioso, eu não estou conseguindo me concentrar. Será que não falta uma palminha no dia a dia para a gente começar a trazer o nosso foco, olhar para o que a gente está fazendo, de que forma a gente está sentindo isso, como é que está sendo esse desafio, né? E aí eu queria saber de vocês o seguinte, além de bater palminha, de perceber isso, vocês aí perceberam que vocês estavam antenados no que vocês estavam fazendo? Estavam vendo o que eu estava fazendo? Perceberam que vocês estavam sentindo aí, tendo que fazer um exercício? Fala, meu, é isso, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, as coisas começam a mudar. E aí, o convite que eu vou fazer para vocês é sempre em cima da prática, para que a gente comece a olhar para a gente, com esse carinho, com esse acolhimento. Por quê? Porque quando a gente começa a desenvolver o que a gente está fazendo, a gente descobre coisas. E a Ângela pediu para vocês, e aí a gente vai precisar usar agora. Todo mundo está aí com papel e caneta na mão? Estão prontos? Então, agora que nós vamos começar a esquentar. Até agora, só estava vendo se vocês estavam afim dessa mentoria aí. Até agora, eu só estava sentindo se vocês estavam realmente querendo participar da nossa mentoria. Eu estou sentindo que agora eu posso começar a botar a bola ali no meio de campo para a gente começar o jogo. Estão prontos? Então aí, ó, antes da gente começar, eu vou ensinar as regras, tudo bem? A gente vai responder 3 perguntinhas. Só que a gente tem que responder começando em 3 segundos a resposta. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou falar 1, 2, 3. No 3, eu já tenho que estar escrevendo. Não preciso terminar no 3, mas eu já tenho que estar escrevendo. Se eu falar 3 e você não começou a escrever, você vai passar um risco. Tudo bem até aí? Combinado? Então vai ser muito rápido. Prestem atenção que eu vou fazer uma pergunta, vou contar até 3 e vou lançar a segunda pergunta.
Tudo bem? Aí eu quero ver a galera aí que está se perdendo no WhatsApp, no papo paralelo, se vai conseguir acompanhar. Aí eu quero ver se o negócio vai pegar. Aí eu quero ver quem é que realmente está dentro do jogo, ou quem vai para o banco de reserva. Então é o seguinte, nós vamos fazer um teste, ok? Então agora não está valendo, é só um teste. Eu vou fazer a pergunta, vou contar até 3 e parou, ok? Minha comida predileta é 1, 2, 3. Parou, zerou. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais. E eu quero saber, quem não escreveu nada? Bota ou no chat ou vai levantando a mãozinha aí. Quem não escreveu nada? Quem passou um traço aí? O que aconteceu, Thiago? Demorou? Ficou pensando? Como é que foi? Eu me perdi um pouquinho do que eu ia falar ou não, que eu escreveria. Se perdeu na explicação, é isso? Isso. Tá, quem mais? Quem escreveu a comida que não é a favorita, que não é a predileta? Quem, de repente, botou outra comida que não era? Alguém? Eu não sei qual é a minha comida favorita. Ju, você pôs um traço ou pôs qualquer comida? Como é que foi isso? Me conta. Eu coloquei assim, só coloquei não tenho, porque eu não sei qual é a minha comida favorita, sabe? Eu não consigo pensar em nenhuma aqui. Nossa, Sem meu problemas, Deus. eu vou explicar tudinho. Alguém escreveu alguma comida que não é a predileta? Que você até gosta, mas não é a predileta, a favorita? Eu coloquei a comida mais rápida que eu consegui escrever. Qual foi a comida, Bárbara? Me conta. Que comida você colocou, Bárbara? Me conta. Cri, cri. Sushi. Eu fiquei na dúvida de colocar 3. 3 comidas, ia dar tempo? Tô na mesma que a Júlia. Então, pessoal, só para a gente checar que pizza, o primeiro que veio na mente, é isso. A gente vai começar a fazer esse exercício. Então, eu vou repetir o exercício, a explicação para ninguém perder, tá? E depois eu vou explicar um pouquinho mais a fundo do porquê esse exercício. Ó, feijoada, e feijoada é a sua, Ana? Ana? Sim, boa, garota. Então, assim, Thiago, eu vou fazer uma pergunta, eu vou começar a contar até 3. Então, eu faço a pergunta, qual é a sua comida preferida? Eu vou falar 1, 2, 3. Enquanto eu estou falando 1, 2, 3, você já tem que estar escrevendo. Se eu falar 3 e você não começou a escrever, você vai passar um traço. Tudo bem? Check todo mundo? E é normal, gente. Se vier, por exemplo, na mente de vocês qualquer palavra que não tenha nada a ver com a pergunta, escrevam. É exatamente essa a ideia. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor, eu perguntei para vocês, qual é a minha comida preferida? Aí veio cadeira. Escreve cadeira. Não, eu gosto de cadeira, eu como cadeira? Não, eu não como cadeira. Mas qual é a minha comida preferida? Né? Então, a ideia é exatamente o que vier aí na mente de vocês. Vocês estão prontos? Preparados? Então, valendo agora. É hora do play. Em uma palavra, como está o seu momento de vida hoje? 1, 2, 3. Próxima. Número 2. Uma nota que você dá para a sua vida de 0 a 10. 1, 2, 3. Terceira pergunta. Em uma palavra, qual é o seu sentimento no momento? 1, 2, 3. Prontos? Agora eu quero saber. Bom, estou curiosa
para a gente saber, para a gente conversar. O Thiago foi colocando aqui no chat, mas a ideia é da gente escrever, eu vou explicar por quê. Eu vou querer aí alguns cobaias. Eu tenho uns 2 ou 3 cobaias aí. Quem topa aí trocar comigo? Então, Richard. Quem mais? A Júlia levantou a mão. A Júlia. Mais um. Peraí, E escreveram no chat aqui, eu. A Bárbara? É a Irene primeiro, depois a Bárbara. Então, olha que bacana. Quando a gente começa, né, eu pedi para vocês, regra do jogo, a gente vai escrever rápido. Por que isso? Porque quando a gente começa a escrever rápido, a gente começa a ativar o quê? O nosso lado emocional. Para quê? Porque se a gente fica pensando no que a gente quer responder, acontece o quê? A gente vai para a parte racional. Eu vou inventar uma desculpa, eu tenho receio do que vão pensar do que eu vou responder, será que eu vou tentar agradar alguém? Como é que vai ser isso? Então, quando a gente responde rápido, você vai sendo mais sincero com você mesmo. E você começa a descobrir o que você está sentindo, que momento você está, como é que você está se avaliando. E isso é o mais importante. Porque lembra que a gente falou lá no começo? Vamos criar um ambiente aqui seguro para que a gente olhe para a gente, para que a gente comece a descobrir isso. Porque a hora que a gente for descosturando nossa mentoria hoje, vai ter gente aqui que vai descobrir, caraca, não sabia que era isso que estava acontecendo, olha que legal, eu já fiz um gancho. Então, tudo isso que a gente vai fazendo em termos de brincadeira, em termos de troca, é exatamente para a gente começar a olhar para nós. Né? Então, quando a gente começa nessa fase aí nossa de adolescência, né, de 15 até 17 anos, o que começa a acontecer? A gente começa a entrar numa situação que imagina que você está lá nas redes sociais, né? E aí é como se você estivesse numa linha de chegada. Você está fazendo um treinamento e você tem que estar chegando. Então, você sente que o quê? Você não pode parar de ver um segundo, porque senão você vai perder algo incrível. Você vai perder uma festa, você vai perder uma trend do momento. Aí esse medo, né? Esse medo de eu tenho que ficar correndo sem parar, você começa a ficar exausto, você começa a perder foco, você começa a disparar dopamina, né, no cérebro de vocês, que é um hormônio aí, que é o hormônio da recompensa, a todo instante. Então você começa a ficar impaciente, você começa a ouvir áudio no vezes 2, e isso começa a aumentar a ansiedade. Né? E aí a gente começa a nunca descansar. A gente para e não consegue desacelerar, porque o que importa agora é isso, é a gente desacelerar um pouquinho, tentar entender o que está acontecendo, para que a gente fale assim, pô, peraí, neste momento eu estou ansioso, o que eu tenho que fazer agora? Porque assim, a gente tem sentimentos. Sentimento é uma coisa que vai acontecer no nosso dia a dia. Eles vão vir. Vai vir o medo, vai vir a raiva, vai vir a ansiedade. Como que eu lido com tudo isso? Como é que eu percebo do que está acontecendo e eu consigo resolver isso? Ou eu vou simplesmente sempre levar na brincadeira e aí depois eu estou tendo que tomar remédio, tendo que... Não, calma. O remédio ele vai fazer parte da hora que você está numa ansiedade exacerbada. Mas se você já tem uma ansiedade, você está vendo que você consegue observar e perceber essa ansiedade, olha que bacana. Pô, isso é quando dispara a minha ansiedade. Quando acontece isso, eu vejo que dispara a minha ansiedade. Então, deixa eu olhar para isso. E aí você começa a potencializar tudo que você consegue fazer de forma mais clara. Faz sentido até aqui? Outra coisa, por que eu pedi para que vocês escrevessem papel e caneta na mão? Né? Porque quando a gente faz a escrita, o nosso cérebro ele começa a organizar melhor as nossas ideias, os nossos sentimentos. Então, quando você escreve, a gente ativa áreas do nosso cérebro que ajuda a gente a memorizar e entender melhor a gente mesmo. Então, é mais ou menos assim, ó. Alguém aqui já plantou árvore alguma vez na vida? Sementinha, algodãozinho no potinho? Alguém já fez isso? Então, olha que interessante. É mais ou menos o nosso cérebro, escrever à mão é como a gente plantar uma árvore no nosso cérebro. Imagina que o nosso cérebro é um jardim.
Quando a gente escreve à mão, é como a gente vai cavando para pôr a mudinha, a sementinha, a gente vai cuidando dela, né? E o gesto de fazer crescer a árvore com raízes profundas, elas vão se espalhando. Por quê? Porque quando eu começo a escrever, eu faço milhões de conexões, que é muito diferente do que eu digito. Eu não faço tantas conexões. Então, quando eu estou escrevendo, eu crio raízes fortes para começar a infiltrar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, a forma que eu estou aprendendo. Isso vai ficando mais forte. E eu começo a lembrar mais das coisas. E quando a gente só digita, é uma semente rapidinho que a gente joga na terra, e aí, por algum motivo, nasce alguma coisinha, mas não cria raiz, o vento leva, ela some com o tempo, você esquece, né? E escrever à mão, além de acalmar a mente, de trazer a gente para o nosso foco, a gente começa a criar ações mais duradouras para o nosso cérebro. Então, na hora que estou com ansiedade, se eu consigo escrever, eu estou plantando uma sementinha para organizar minha mente, acalmar minha mente, o que está bagunçado começa a fluir, tudo vai ficando mais claro dentro da gente. E aí a gente vai fazendo um exercício para conectar tudo isso. Então, antes da gente seguir, eu quero saber dos meus cobaias aqui, quero ouvir vocês, vou pedir para vocês ligarem a câmera, o microfone aí para a gente trocar agora. Então, Richard, me conta aí, qual foi a palavra do seu momento de vida hoje? Coloquei difícil. Difícil. E da Júlia? Eu coloquei normal. Normal, você escreveu normal. Escrevi normal. Escrevi normal. E da Irene? Eu escrevi confuso. Confuso. Cadê a Bárbara? Vamos lá, Bárbara. A Bárbara escreveu sim. Você escreveu a palavra sim, é isso? Momento da minha vida atual, sim, é isso? Boa. Você consegue ligar o microfone, Bárbara, para a gente conversar? Ô, Mi, fica à vontade, tá? Se você quiser. Não consegue? Tá bom. Então, hoje eu estou só de espectadora aqui. Socorro. Aí, olha que interessante, né? Lembra que a gente falou o que vem na mente. Como é que está o seu momento de vida atual hoje? Sim. O que seria esse sim? O que seria o difícil para o Richard? O que seria o normal para a Júlia? O confuso para a Irene? Aí, nós vamos começar a fazer um check do que a gente escreveu. Qual foi a nota que você se deu, Richard? Eu me dei 6. 6. E a Júlia? Eu me dei 6 também. 6. E a Irene? 7,5. 7,5. E a Bárbara? 7. Olha que coisa interessante. A gente agora começa a fazer um checkzinho, né? Eu me dei 6. 6, para a palavra que eu me dou como difícil, tá congruente? Faz sentido, Richard? Para mim, faz. Faz? Não sei. Ju, 6 para o normal. Faz sentido? O que seria o seu normal? O que vem agora na sua mente que poderia ser esse normal que você escreveu? Então, o normal pra mim é quando, não tá acontecendo muita coisa, sabe? Por exemplo, é que eu não sei explicar muito bem, mas quando minha vida não tá muito agitada, mas também, não tá parada, tá? A escola tá normal, tá, né, se seguindo, assim, normal, sabe? Linha reta, não sei explicar, sabe? Então, esse 6 tá ok para esse normal? Porque eu penso assim, pelo menos na minha escola, a nota 6 é a nota, assim, rasa para você ficar na média. Então, assim, como minha vida também não tá muito baixa, não tá muito alta, então, 6, sabe? Tô ali na média, entendeu? É isso que eu tô querendo chegar. Quem tá acompanhando aí, vocês estão fazendo essa conexão da palavra que vocês colocaram com a nota que vocês se deram? Com o que eles estão trazendo? Tá dando para fazer essa conexão aí, sim ou não? Tá fazendo sentido para vocês? Se alguém tiver alguma dúvida, também pode me acionar. Irene, o 7,5 com confuso, como é que tá isso?
Olha, eu acho que, tipo assim, tá tudo meio confuso por agora, mas esse confuso não remete nada tão ruim, entendeu? Então, tipo, é um 7,5 porque não tá ruim, não tá péssimo, mas também não tá das melhores formas, entendeu? Então, tipo, tá ali. Certo. E isso pode estar convergindo de alguma forma, pode estar. Fica desconexo para você? Tipo assim, tá confuso, mas está tudo bem. Eu estou dando uma nota aqui razoavelmente acima da média, mas não sei, tá confuso. Como é que é isso? É que, tipo assim, tá confuso, mas tá confuso, um confuso que dá para resolver. Se fosse um confuso que não dá para resolver, aí eu ficaria, tipo, é um 3. Entendi. Nós vamos desenrolar esse nó aí. Nós vamos dar uma desenrolada. Bárbara, esse 7 aí, com esse sim, como é que é isso? Eu não sei exatamente o que foi esse sim, mas ultimamente eu tenho falado sim para muitas coisas. Isso me fez crescer bastante no último mês. Por isso eu acho que agora é 7, mas futuramente é 5. Bacana. A gente só precisa tomar cuidado com os sims da vida, porque às vezes um sim para o outro pode ser um não para a gente, tá? Então fica uma reflexão também para ver se o sim que você está dando para o que você, seja para o que for, seja um sim para você, e não para o outro sendo um não para você, tá bom? E aí, eu pergunto para vocês, Richard, qual foi a palavra, o sentimento que você trouxe? Esquisito. Esquisito? Sim, eu escrevi esquisito. Tá. O esquisito com 6 e com difícil, como é que está sendo como é que você está levando essa interpretação? Como é que tá fazendo sentido? Como é que está sendo isso para você? Pra mim tá fazendo sentido, porque minha situação no momento das perguntas, assim, porque foi muito esquisito, muito do nada, tava bem inesperado, e pra mim tá difícil, algumas coisas, provavelmente minha vida pessoal, tal, com meus pais, essas coisas, e por isso o 6, não foi igual a Júlia, que usou a nota da escola e tal, pra mim o 6 porque o 5 tá na metade, entre 10 e 0, então, tipo, não tá tão ruim pra ficar abaixo de 5, mas também não tá tão bom pra ficar acima de 6, aí 6. Boa. Júlia, e você? Qual foi o sentimento? Meu sentimento foi tranquilo. Coloquei tranquilo aqui. Tá tudo morno, tá tudo vou levando. Tô quase pondo a música do Zeca Pagodinho para você. Nós vamos botar uma pimenta nessa vida aí, hein? Não. Não, eu tô brincando. É aquilo. A gente fala, tá normal, tá isso, mas se você está bem com você, está tudo bem. E o que você pode fazer para subir sua nota, para sentir melhor ainda, você vai descobrindo ao longo do nosso processo aqui, ou até mais para frente nos seus downloads aí, no que vai fazer sentido para você, tá bom? Se for colocar pimenta para melhorar aí, ok, mas se for, né, para arruinar, e melhor Não, é sempre para melhorar. A gente nunca vai arruinar nada. Tudo tá aqui, ó. A gente sempre vai trabalhar para a gente fazer descobertas do nosso potencial, tá bom? Tá. Irene, e você? Me conta. A minha palavra foi ansiedade. Ansiedade. Foi. Aí nós temos um sentimento de ansiedade com uma nota 7,5 e um confuso. Eu estou começando a ficar confusa, Mirela. Me ajuda aí, Mirela. Aí, tá vendo? Para Irene, Mirela. Ó, você tá vendo? Se você pegar para pensar bem, o começo já explicou tudo, que ia ser tudo muito confuso. Mas olha que interessante. E está fazendo sentido para você o sentimento com a nota e com o momento atual? Acho que sim. Fez algum download nesse momento? A gente deu algum puxão? Deu. Ou por enquanto ainda está morno? É tipo assim, é que veio como se fosse meio que um tapa na cara, mas não foi tão forte algumas coisas que foram ditas, entendeu? Eu acho que é por isso do sentimento de confuso, a nota 7,5 por ver que a situação não tá no nível ruim, mas também não tá no melhor nível, e a ansiedade
pelas coisas do dia a dia, pelos conflitos e tal. Curiosidade alheia. Você se cobra muito? Ah, eu acho que sim. Você sempre quer tudo dando muito certo? Sim. Eu acho que é muito legal, porque aí a gente começa a olhar para a gente um pouquinho, né? Onde eu estou me cobrando, até onde o que eu estou me cobrando está não me fazendo tão bem, até onde eu estou me cobrando e eu falo, pô, que legal, até aqui eu estou indo sem estresse, sem ansiedade, aqui eu consigo fazer, até onde eu posso ir. Então, é muito legal olhar com carinho para tudo isso. O que ficou confuso, o que não ficou, o que eu estou olhando que está realmente fluindo bacana e que eu posso puxar para o que está confuso. Pô, peraí, eu faço bem escrever, mas eu estou confusa para arrumar minhas ideias. Por que não, então, usar o que eu faço bem para estimular o que está confuso? Faz sentido? Sim. Tá? Vai dando uma refletida nisso. E a Bárbara, qual foi o sentimento? Sono. Caramba, Bárbara! Eu vou dar pimentada em você aí, Bárbara. E muito legal. Faz sentido, Bárbara? Eu não sei como é que está o seu dia a dia, a sua pegada hoje. É uma pena que a gente não consegue trocar com o microfone, porque seria muito legal. Talvez tenha muita coisa rica aí para puxar, para a gente trocar. Mas depois eu vou querer saber um pouquinho mais sobre tudo isso. Tudo bem? Aí, pessoal, a minha pergunta é, de tudo que a gente fez até agora, das notas, né, da palavra do momento atual, do sentimento que vocês escreveram, para todos vocês aí, a gente usou as meninas aqui, o Richard, tudo como cobaia. Está fazendo sentido com o que vocês escreveram? Como é que está aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém teve algum download aí, deu um insight, ou alguém ficou confuso com o que saiu? Alguém gostaria de trazer alguma coisa? Fez sentido aí, Manu? Então, a gente pode seguir? Como é que tá? Mariana, muito sentido? Bateu tudo direitinho? E aí, pessoal, todo mundo aqui estava na mentoria da Mirella no último encontro? Alguns Agora, não. então, agora é hora da prova oral. Se todo mundo estava na Mirella, é hora da prova oral. O que são people skills? Quem lembra para me contar e explicar para quem não estava? O que é people skills aí, pessoal? Quem pode contar o que é people skills? People skills, alguém? Se eu falasse de forma resumida, é tipo inteligência emocional? Podemos dizer que sim. Inteligência emocional, ela vem do Daniel Goleman, né? Um autor aí, um famoso psicólogo. E a gente na Santé não usa inteligência emocional, porque a gente não é inteligente emocionalmente. A gente precisa fazer a nossa gestão emocional. Por quê? Porque quando a gente fala de people skills, a gente está falando do quê? De emoção, de habilidades socioemocionais nossas, né? Que é como eu preciso me entender, me conhecer, me ouvir, gerenciar as minhas emoções, ser flexível para eu entender o outro, assumir minhas responsabilidades, agir com ética, com respeito. Então, como eu vou me conhecer para me relacionar também com os outros, né? E um ponto muito importante de people skills é o quê? É segurança psicológica, né? E o que é segurança psicológica? É a gente exatamente estar aqui, ó, do jeito que a gente está, podendo trocar, sendo cada um, sendo você mesmo. Podendo dizer, errar o que vocês podendo dizer o que vocês querem dizer, sem medo de errar, tentar sem ser julgado, se expor sem ser julgado. Só assim a gente consegue crescer de verdade, desenvolver essas nossas people skills, né?
E people skills, ela é sinônimo do quê? De soft skills. Soft, no inglês, é leve. Né? Então, a Santé não usa soft skills. Né? No mercado de trabalho, vocês vão ouvir muito sobre hard skills, que é o quê? É você aprender uma técnica dentro da profissão que você está para você ser o melhor que você pode. Né? Então, se eu sou da área de tecnologia, o que eu vou aprender dentro da tecnologia, num nível hard skills, numa técnica, para eu ser melhor do que eu posso? Né? Então, quando a gente fala de soft, ela não é leve, porque é leve conhecer você mesmo? É leve lidar com a sua ansiedade? Não é, né? A gente tem que descobrir, a gente tem que ir olhando para isso com carinho, né? Então, quando a gente começa a entender como a gente está funcionando, a gente começa a ter o quê? Mais gestão emocional, mais ferramenta para se entender. Então, em resumo, é sobre a gente crescer como pessoa, se entender, se conectar melhor com a gente e com o mundo. Né? E é isso que a Santé faz e leva muito a sério, com profundidade, com respeito às nossas emoções, às suas emoções. Né? Para quê? Porque a gente está falando hoje sobre ansiedade. Né? E a ansiedade, ela é característica de um sentimento de tensão, de preocupação, de nervosismo. Faz sentido isso aí para vocês? Para mim faz muito, hein? E aí a importância da gente começar a olhar e verbalizar as nossas emoções, mesmo quando a gente não tem essa consciência do que está fazendo sentido, eu não estou sabendo o que está acontecendo comigo, é a hora que a gente vai o quê? É o contexto de lidar com essa ansiedade, percebe? Então eu estou trazendo para mim essa consciência, que é o que vai me ajudar a ir muito além no dia a dia. Então, assim, olha só que interessante, a gente começou na nossa mentoria brincando, né, falando o que a gente ia fazer hoje, fazendo o aquecimento cerebral, diminuindo as interferências, né, fazendo a higiene mental, o exercício das palminhas, diminuindo um pouquinho a interferência, né, fazendo a gente focar na gente, no que a gente precisa, desacelerando, escrevendo, fazendo novas conexões, olhando para nós, né, dando as nossas notas, a nossa palavra, os nossos sentimentos. Então, agora, a gente realmente está com menos interferência, a gente está mais conectado com a gente, para que a gente comece a acessar o quê? O nosso inconsciente, o nosso subconsciente, para que a gente consiga começar a olhar para a nossa ansiedade, para a gente se libertar dela. E aí eu quero saber de vocês, topam um exercício para a gente começar a olhar para a nossa ansiedade e começar a se libertar dela? Bota aí, sim? Bora nessa? Eu adoraria, hein? Então, agora eu quero conhecer os artilheiros do jogo aí, hein? Agora eu quero ver os artilheiros do jogo. Mas antes, eu não me apresentei oficialmente, né? Então, eu costumo muito dizer, eu falo muito de jogo, mas assim, eu vim muito da área do esporte, da área da educação física, eu fui formada em educação física, fui técnica de basquete por 10 anos, depois eu fui para a área de gestão esportiva, fui fazer gestão de pessoas, né, e aí isso foi muito interessante, porque junto com isso eu fui desenvolvendo todo esse lado com base em neurociência, trabalho de programação neurolinguística, desenvolvimento pessoal, exatamente para lidar com os atletas, né? E isso me deu muita base para quando eu vim para a Santé e fiz essa transição, me ajudou muito. Por quê? Porque quando eu fui para a área da gestão, eu tive a oportunidade de trabalhar na organização de Mundial de Basquete, organização do Mundial de Handebol, consegui trabalhar na organização das Olimpíadas, Paralimpíadas, e isso é gerir muita gente, e isso é lidar com muitas pessoas que vêm cada um com o seu jeito de ser, com a sua forma de enxergar, com a sua maneira de trabalhar, e como que a gente une tudo isso para criar e entregar um evento com um propósito desse? O que tem por trás de um evento? Quando a gente assiste um Mundial de Voleibol, a gente está ali vendo os jogadores andar quadra, mas o que tem por trás para aquilo tudo acontecer? Né? Então, a gente tem muitas pessoas envolvidas, né? Como o Phelps disse quando ele foi campeão, né? Ele falou assim, pô, eu não sou recordista na natação sozinho, né? Dentro da piscina e daquele monte de azulejos, existe toda uma equipe por trás, que me faz cair na água focado no que eu preciso fazer. Então, eu entendi muito que era isso, trabalhar com people skills, junto com a Santé, com mentores como a Mirella, a gente se identifica exatamente isso, a gente entende que
estar aqui para trocar e ajudar o nosso conhecimento a vocês, principalmente adolescentes que estão nesse momento, né? Que estão deixando aí a parte mais infantil, começando a ir para um mundo mais adulto, criando conexões, esse turbilhão de emoções acontecendo, a começar, peraí, vamos gerir essa emoção aí, vamos ver o que está acontecendo, vamos sair na frente de quem não está olhando para isso. Porque o mercado de trabalho daqui a 5 anos, ele vai exigir que você tenha people skills desenvolvidas, que você tenha gestão emocional. Então, peraí, se eu já sou adolescente e estou olhando para isso, como é que eu posso chegar lá na frente? Então, como que é o primeiro passo? Se a gente, nessa idade, tem muita ansiedade, a gente precisa começar a olhar para ela. E aí a gente vai precisar fazer o quê? Peraí, vamos enfrentar o monstro. Eu não vou fugir do monstro, eu vou enfrentar, eu vou olhar para ele. Então, essa é a proposta agora que a gente vai fazer. Fechado? Regras do jogo. Eu sei, e eu vou pôr essa regra, porque quem não veio na Mirella perdeu, mas vai ganhar agora. Então, é hora de fazer o double aí. Gestão do tempo. Vocês tiveram dicas de como gerir o tempo de vocês. Então, vocês terão apenas 4 minutos para fazer a atividade. Tá? 4 minutos. Então, eu vou soltar aqui a atividade que vocês vão fazer. E eu vou cronometrar aqui. 4 minutos eu encerro. Então, agora, o que você vai escrever? Você vai pegar a sua folha de papel. Tem que escrever, tá, Thiago? Não pode digitar. Vocês vão escrever na folha de papel o que vier na sua mente, sem filtro, sem medo. Tudo que vier ali na mente, você vai começar a escrever a seguinte pergunta. O que está causando ansiedade em mim? O que está causando ansiedade em mim? Ok? Valendo, vocês têm 4 minutos. Faltando 1 minuto.
Aí, vamos finalizando, dando aí os 10 segundos finais. Vamos finalizando. A primeira coisa que todo mundo finalizou, podemos seguir? A primeira coisa aqui, eu quero que vocês lembrem do quê? Do nosso combinado, né? A gente está num ambiente seguro, então eu quero que vocês escrevam para mim aqui no chat como que vocês estão se sentindo após escrever sobre ansiedade. Bora lá, quero ver todo mundo aqui. É importante isso agora. Tranquilo, triste, aliviado, igual, pensativa, mais ou menos, reflexivo, leve, confusa, ansioso, boa, chateada, normal, igual antes. E olha que interessante. Cansada mentalmente, triste. Parece que agora eu localizei o que estava me deixando ansiosa, um pouco triste, mas mesmo assim achando que pode melhorar. Olha que interessante, pessoal. É muito legal esse exercício, porque ele vem com as nossas emoções, né? E o que deixa a gente ansioso, muitas vezes a gente realmente fica triste, outras vezes a gente fica aliviado, outras vezes a gente fica reflexivo, né? Então, quando a gente escreve e quando a gente fala sobre o que a gente sente, né, a gente começa o quê? Ativar as áreas do nosso cérebro que começam a lidar, que a gente começa a olhar para isso e lidar melhor com as nossas emoções, a entender o que está acontecendo dentro da gente. E isso vai ajudando a diminuir o pensamento ansioso, vai começando a criar clareza. Então, a importância da gente verbalizar as emoções, mesmo quando a gente não tem consciência do que está sentindo, ela vem o quê? Para a gente reorganizar os nossos pensamentos, né? Escrever também ajuda muito nisso, a gente começa a se conhecer melhor, trazer um pouquinho para a consciência do que está acontecendo no momento, né? Então, eu queria agora saber quem gostaria de começar compartilhando aí comigo e abrir uma roda de discussão. Então, você não precisa escrever tudo, de falar, escrevi isso, não, fiquem tranquilos. Mas, assim, como é que foi? Eu quero ouvir algumas pessoas, e até quem participou ainda, se participou, pode continuar participando, óbvio, mas eu quero ouvir o que veio, como é que foi escrever? Bora lá, Richard. Foi uma mistura, tipo, eu tava um pouco ansioso na hora de começar a escrever, mas aí quando eu comecei a escrever, me deu muita raiva, estresse de tudo que tá acontecendo. Eu acabei de escrever, não sei se a gente percebeu, eu acabei desligando a câmera umas 2 vezes para resolver esse problema, que foi, tipo, agorinha. E, tipo, me deu raiva, porque eu ainda tava pensando nisso, aí escrevi, mas depois foi aliviando, percebendo que também aquilo tava me dando um pouco de ansiedade. Então, tipo, foi, como eu falei, né, como eu escrevi ali, deu ansiedade, estresse, mas um alívio depois, deu uma leveza. Como foi, Matheus, para você? Sinceramente, foi bem de boa. Eu, nos primeiros segundos, já sabia o que escrever, já tinha vindo na minha mente. Eu só escrevi o que eu achava que estava me dando, entre algumas aspas, ansiedade, já que eu não sinto muita ansiedade, pelo menos eu acho. Pelo menos não de forma exagerada. Então, sinceramente, foi bem neutro, eu diria. Não senti nada de exagero, não. Eu já sei que problema é e já estou resolvendo, na verdade. Então, boa. Indiferente. E a hora que você escreveu, mesmo estando tranquilo, vendo que você está resolvendo, te deu essa clareza de que, tipo, ok, vamos solucionar, tá no caminho? Eu não diria que deu, porque eu já estava com isso antes, algumas semanas atrás. Tá. Mas para você tá tudo bem, tá tranquilo isso? Sim. Boa. Oi, Mari. Oi, boa noite. Então, no momento em que eu escrevi, eu acho que veio um mix de emoções. Porque ao mesmo tempo que eu fiquei ansiosa, fiquei com raiva disso que estava acontecendo. Na raiva, eu fiquei pensando numa solução para o problema, não consegui achar a solução.
Então eu acho que foi mais essa mistura mesmo. E aí é muito interessante, né? Porque quando começa a dar esse mix e a gente começa a brigar, razão e emoção. Porque eu não deveria estar acontecendo isso, mas agora está acontecendo isso e eu preciso. É meio isso. Aí rola uma pressão, é isso? Quem mais? Alguém mais gostaria de compartilhar? Pode falar, Mari, Henrico. Então, O Diego falou do chat. no meu caso, eu não tenho tanta ansiedade assim, né? Então, esses últimos tempos também têm sido bem tranquilos. Mas eu pensando em, tipo, algumas preocupações que eu tenho tido, eu, nesse momento de escrever, foi um pouco para poder estruturar algo que eu já vinha pensando mais ultimamente, né? Que tem me deixado mais preocupado, né? Mais com a cabeça movimentada. Acho que foi bom esse momento porque meio que deu para organizar o que estava meio conceitual assim na minha cabeça. Então, você sentiu que escrever ajudou essa clareza para peraí, vou organizar aqui, tá fluindo, é esse o caminho, ou eu posso depois trabalhar em cima disso, te deu uma clareza, te tirou um peso, assim, tipo assim, pô, realmente, dá para reorganizar? Fica mais fácil? Acho que não diria um peso, porque não é algo que tá me desgastando, mas me ajudou a pensar possibilidades que eu já vinha também pensando um pouco para eu começar a aplicar mesmo. Legal. Porque olha que interessante, né? A gente começa a escrever, vem um mix de emoções, e aí eu vou até puxar aqui, ó. Irene, lembra? A gente foi lá no Confuso 7,5, ansiedade, e quando a gente escreve sobre ansiedade, veio a tristeza. E aí é a hora que a gente começa a refletir, pô, peraí, vamos achar um caminho legal para resolver o que está confuso, para baixar a ansiedade, como que a gente pode olhar para isso? Você quer contar um pouquinho do seu sentimento, trazer para a gente? Ai. Irene, se você conseguir abrir a câmera melhor também, para que elas possam te ver, tá bom? Tá, peraí, só um segundo. Enquanto ela vai abrindo aí, é muito interessante, gente, porque esse é um exercício muito intenso, né? E falar das nossas emoções, olhar das nossas emoções, não é tão simples. Muitas vezes, quando a gente aplica esse exercício, muitas pessoas choram, muitas pessoas, como disse o Richard, no começo ficam com raiva. Então, é normal. Por quê? Porque nós temos sentimentos a todo instante. E ele vai se alternando a todo instante, faz parte. Agora, olha que legal, né? Pô, eu tenho ansiedade, eu não faço nada para ansiedade, a ansiedade aumenta. Mas peraí, eu percebi que eu estou ansioso, eu percebi que eu tenho algum problema para resolver. O Henrique foi lá, pô, vou escrever. Pô, começa a reorganizar mesmo. Você fala, pô, peraí. Não é tão impossível quanto parecia. Tem coisas que vão demandar mais tempo, mais trabalho, olhar com mais profundidade, e tem coisas que a gente vai olhar e falar assim, pô, peraí, aliviou, tá mais fácil. Eu tô triste porque, pô, mas realmente depois vai aliviando, né? Que nem a Nay falou, triste, mas aliviante. Aí o Diego, ó, percebi boa parte da minha ansiedade está causada por outros, e não apesar de ter sentido nada específico. Olha que interessante isso. Irene, toda a sua palavra agora. Vamos ouvir a Irene um pouquinho. Como eu já tinha dito, que tipo, tinha começado com ansiedade, depois foi para tristeza. Quando eu escrevi, foi exatamente isso, foi só a ladeira abaixo. Porque veio na cabeça o motivo da ansiedade, o motivo de tudo que está acontecendo, da confusão e do 7,5. E aí bateu, tipo assim, aquele sentimento de tristeza, de você ficar, tipo, gente, o que eu tô fazendo? A ansiedade, meu maior problema de ansiedade mesmo é parar e olhar e pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo? E não saber se eu tô indo pro caminho certo. Eu acho que eu tenho muito isso de querer ter controle, de fazer tudo certo, fazer tudo dar certo. E aí acaba que eu me perco nisso e na minha ansiedade junto. Eu vou contar uma coisa para você e serve para todo mundo, tá? Até para você refletir um pouquinho sobre o controle. A gente, na verdade, eu divido a nossa vida, é um aprendizado que eu tive e vou compartilhar com vocês que me deixou muito mais leve para tudo.
A nossa vida, ela é feita de 3/3. 1/3 da nossa vida é da nossa responsabilidade. É o que a gente precisa fazer, né? Então, a gente tem o nosso compromisso do dia a dia, a escola, as tarefas, o que a gente tem que fazer, o que cabe a nós fazermos, né? Então, é da nossa responsabilidade. Por exemplo, é da nossa responsabilidade olhar para a nossa ansiedade, se acolher, ver como que a gente pode melhorar isso, olhar para nós com carinho, para a gente ver o potencial que a gente tem. Eu vou deixar depois para vocês uma missão que vai ser bem interessante para vocês descobrirem. Então, é olhar para isso. Então, 1/3 é simplesmente só você pode fazer. Está no seu controle. Tudo bem? O 2/3 é da responsabilidade do outro. Então, por exemplo, imagina que você está indo para a escola, você está cumprindo a sua parte de responsabilidade, está dentro do ônibus, você está indo para a escola e o motorista do ônibus faz uma curva lá estranha, passa em cima de uma valeta e fura o pneu do ônibus e você atrasa na escola. Então, neste caso, a parte que você não tem controle foi ali. Né? Ou, por exemplo, você tem um trabalho de escola para entregar em grupo e o teu colega não faz a parte dele e prejudica o grupo todo. Então, você não tem controle sobre isso, certo? Faz sentido? Então, você tem a sua parte de controle e a parte que você não tem controle. E aí você tem um 3/3 que você também não tem controle, que está no ambiente. Né? Então, imagina que você foi para a escola se encontrar com seu colega, aí você chega lá, ele não fez a parte que era de responsabilidade dele, a professora dá uma oportunidade para vocês entregarem o trabalho no dia seguinte, vocês estão indo para fazer o trabalho, porque precisava fazer o trabalho em algum lugar, cai um temporal em São Paulo, alaga tudo e vocês não chegam e vão perder a chance de entregar o trabalho. Então, imagina que a gente, na nossa vida, só tem parte de controle de 1/3. 2/3 não cabe a gente, não está no nosso controle. E muitas vezes a nossa ansiedade está sendo gerada por uma parte que não está no nosso controle. Como a Eduarda trouxe aqui, né? O Diego trouxe aqui. Às vezes a ansiedade sendo causada por alguma coisa que a outra pessoa faz te gera ansiedade. Então, como que eu vou olhar para isso e falar, peraí, essa pessoa está me gatilhando, eu estou ficando mais ansioso. Como é que eu vou lidar com isso? Então, quando eu começo a olhar para mim e começo a perceber o que está disparando a minha ansiedade e consigo escrever, o que eu faço? Opa, peraí, ela está me gatilhando. Quando ela faz o que me gatilha? Escrevi. A próxima vez eu já estou calejado. Opa, peraí, que agora mudamos a conversa. Então, eu já sei que se ela fizer esse comportamento, ela começa a me disparar uma ansiedade. Então, peraí. Então, eu não vou mais permitir esse comportamento entrando em mim. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou olhar para isso? Faz sentido a reflexão? Sim? Oi, Ju, você queria falar? Ah, eu queria sim, porque eu já ouvi falar sobre isso, que é você, né, tipo, aceitar que se chama estoicismo, que é você só fazer aquilo que você pode fazer e o resto que você não pode fazer, você aceitar, sabe? Você viver de boas, porque tem coisas que a gente não pode controlar, né? Exato, tem coisa que a gente não pode controlar, mas como que eu vou trabalhar isso em mim para que isso não me atinja? Então, tá aqui a grande sacada de vocês começarem a olhar para vocês, né, sair da autocobrança, do espelhamento do outro, da comparação com o outro, né? Para quê? Para se autoconhecer, para você saber o momento que você pode errar, para você se sentir pertencente, né? Então, é aquela coisa, a minha autoimagem, ela ajuda também na minha autoestima, uma ajuda a outra, com autoconhecimento que reforça as duas, e aí isso me dá mais autoconfiança. Então, é autoimagem, autoestima e autoconhecimento fortalece o que? A minha autoconfiança. Então, quando a gente começa a se conhecer, a olhar para a gente com carinho, começa a gostar da gente, se aceitar, porque às vezes a gente também olha no espelho. Quantos de vocês, de verdade, já olharam no espelho, olha para você no espelho com carinho?
Ou você olha no espelho e fala, puta, meu cabelo, minha sobrancelha, engordei, emagreci, tô não sei o quê. Então, quando a gente começa a olhar pra gente no espelho com carinho, a gente começa a mudar a nossa autoimagem. A gente começando a se conhecer um pouquinho mais, sabendo o que está gatilhando a gente também vai fortalecendo o quê? A nossa autoestima, a nossa autoimagem. E aí sim a gente vai tendo mais confiança, vai gerando mais autoconfiança. Então isso é muito legal de fazer. Eu vou deixar 2 missões agora para vocês e um desafio. Todas as pessoas que eu fiz mentoria e que depois de 15 dias vieram falar para mim que fizeram o desafio do espelho, sem brincadeira, galera. Todas as pessoas, eu tenho os depoimentos gravados. Tem uma menina aí do Alicerce que ela falou assim, que ela me escreveu, ela foi para fora do Brasil, ela era da Bahia, e ela me escreveu falando assim, você me ensinou a sair do ponto A para ir para o ponto B. E ela fez um exercício extremamente simples, que é o que eu vou deixar para vocês. Tá bom? Faz sentido até aí? Tamo junto aqui? Tá fazendo sentido? Então, agora, eu gostaria de convidar todos vocês, calma que ninguém vai meditar, tá bom? Ninguém vai fazer meditação, mas é um convite para que todos vocês fechem os olhos e escutem o que eu falo. Fechem os olhos. Bora lá, fechem os olhos, podem confiar, pode confiar. Só fechem os olhos, mantenham os olhos fechados, ninguém vai estar olhando vocês, porque está todo mundo de olho fechado. Bora lá, João, fechando os olhinhos. Fechem os olhos, podem confiar. Bora lá, Tiago, fechando os olhinhos. Confia, confia. E aí, moçada, agora que vocês estão de olho fechado, eu vou pedir para que vocês se abracem. Abraça mesmo, como se você estivesse recebendo o abraço de alguém. Abraça o teu corpo. Não precisa ficar com vergonha, galera. Fecha os olhos. Pode confiar, Eric. Hein? Confia. Fecha o olho e se abraça. Não tenha medo. Fecha o olho, se abraça. Foca em você. Esquece os outros. Se entrega para o exercício. Se você se entregar para o exercício, eu tenho certeza que vai mudar aí dentro de você. Quem se entregar vai trazer depoimentos lindos. Isso, fecha o olho, se abraça. Agora, eu quero que vocês lembrem de um abraço muito gostoso que vocês receberam de alguém. De quem for. Qualquer pessoa. Lembra como foi esse abraço. Vai para esse abraço. Imagina que você está recebendo o abraço desta pessoa agora. Sente como foi esse abraço. Vai para este momento. Vai lembrando desse abraço, sentindo como foi esse abraço. Vendo como foi gostoso estar ali com aquela pessoa. Isso, agora dá uma respirada. Respira fundo, agradece mentalmente essa pessoa que te abraçou. Agradeça esse abraço que você recebeu. E no seu tempo, vai voltando para cá. Vai dando uma espreguiçada, quem já estiver ok. Vai abrindo o olho, mexe na cadeira, dá uma espreguiçada. De verdade, quebra esse estado. E aí, galera, quem foi lá no abraço? E como é que foi isso? Eu quero saber. Foi bom? Foi um abraço bom? Se conectaram? Mais um pouco eu chorava. É isso. Mas, Nicolas, mais um pouco você chorava, mas foi gostoso? Foi prazeroso estar ali? Se sentiram bem? E olha que interessante. Quando você estiver num momento confuso, se alguém lembrou do ex. Tudo bem, mas se o abraço for bom, tá valendo, gente. Sabe o que eu fiz com vocês? Quando você se abraçou e foi encontrar o outro, o nosso cérebro, ele não consegue colocar você, ele te coloca num mundo imaginário realista. Então, quando você foi, se abraçou
e sentiu o abraço do outro, não parecia que você estava com a outra pessoa, sim ou não? Parecia, não parecia? Então, aprendam a abraçar os seus amigos, as pessoas que vocês gostam, de verdade. Porque isso gera em vocês ocitocina. É um hormônio. E um hormônio que ajuda vocês a relaxarem um pouquinho, a estarem bem. E aí, olha que interessante. Quando você estiver numa situação ou num momento que você precisa se acolher, lembra desse exercício que a gente fez, vai para o seu quarto, se abraça e lembra deste momento, com aquela pessoa que te fez bem, que você se sentiu bem. Faz sentido para vocês? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse abraço? Algum depoimento, alguma coisa? Para a gente ir para os finalmente? Bora, Henrico. Me trouxe um certo alívio e um pouco de paz. Boa. E quando você se sentir em algum momento assim, que você precisa se acolher, que você estiver confuso, que você estiver triste, angustiado, vai para esse momento. Vai buscar esse momento. Porque depois você pode escrever com mais tranquilidade para resolver tudo. E aí, moçada, nós vamos fazer, antes da nossa despedida, mais um exercício aí, para que vocês saiam daqui hoje, olhando para essa ansiedade tangibilizada, entre aspas, né? Porque sentimento é difícil da gente tangibilizar, mas a gente começar a trazer para a autoconsciência e começar a entender, poxa, a hora que disparar esse gatilho, para onde eu vou? Eu vou para o abraço ou eu vou para esse outro lugar? Vamos fazer o último exercício para a gente ir para os finalmente e abrir para uma última troca? E aí, então, assim, como eu já cutuquei vocês e combinei com vocês, vocês fizeram perfeitamente bem. No momento de fechar o olho, vocês estão aprendendo a se conectar com vocês. É essa pegada que eu quero, é começar a se conectar com vocês. Então, a gente veio de um aquecimento, de uma higiene mental, fomos para entender o sentimento, a nota, então pusemos ali tipo uma notinha de prova para a gente tentar tirar uma fotinho da gente hoje, aí a gente foi cutucar a feridinha, escrever sobre a ansiedade, para a gente olhar para isso com carinho, e aí a gente começou o quê? A olhar para isso, pô, peraí, eu cutuquei uma ferida, eu fiquei um pouquinho mais triste, mas peraí, eu também posso me acolher, eu também posso olhar para isso, pô, eu tenho saída. Se eu estou num momento, eu tenho uma ferramentinha que eu vou levar para casa. Se eu tiver num momento, se eu estou na escola e eu não estou legal, vai até o banheiro, fecha a porta e se abraça, cara. Você vai sair muito melhor de lá. Vai para esse lugar. Faz sentido? É coisa simples. É ferramenta simples, é ferramenta de urgência. É a mesma coisa que eu cortar o dedo e botar um band-aid. É isso. É para ali naquele momento te dar um alívio para você trazer... Olha que legal, já estou tendo consciência disso. Então, vou convidar vocês novamente a fechar os olhos. E aí, pessoal, agora, eu quero que vocês comecem a se lembrar de uma coisa que você fez, que você começou a você sentiu orgulho do que você fez. Sabe, tipo assim, eu vou para um lugar, uma coisa que eu fiz legal. Pode ter sido um desenho de infância, pode ter sido aconselhar um amigo, qualquer coisa que você lembre que você fez, que você falou, cara, eu sou foda. Nossa, que legal que eu fiz isso. Caraca, pô, não é que eu sou bom? Não é que eu consigo? Olha como eu me superei aqui. Vai para esse lugar. Começa a se lembrar de uma coisa bem bacana que você fez, que você sentiu orgulho de você. Como é que você estava nesse lugar? Você estava sozinho? Tinha mais gente? O que você estava fazendo? Como é que foi isso? Olha que bacana. O sentimento que você estava tendo, a hora que você viu o que você fez, que foi legal pra caramba. Vai sentindo isso. E aí, pessoal,
Só me escutem, tá? Sem abrir o olho. Vocês vão sinalizar com a cabeça para mim se tá todo mundo achou um lugar aí bacana que vocês fizeram. Tá todo mundo com orgulho de você na situação? Então, vamos lá. Naquele momento, agora o ápice. Vamos para esse sentimento, o melhor. Vamos lá, sentindo isso. Vibrando com tudo isso. Agora escolham uma parte do corpo de vocês e e toquem nessa parte, qualquer parte do corpo, apertem. Vai lembrando desse momento legal que você se sentiu foda, que você se sentiu o máximo. Vai numa parte do corpo que você queira e toque ali, aperte ali. Como se fosse um botão, como se você estivesse injetando ali todo esse sentimento maravilhoso. Aperte ali. Isso. Agora respira fundo, vai voltando para cá, pode se mexer, espreguiçar, abrindo os olhos. Sempre mexendo o corpo, a cabeça, tá? E aí eu quero saber, como é que foi? Quem pode falar? Foi bom? Quem traz aí? Vai, Richard. Abre esse microfone, rapaz. Eu achei muito bom. Lembrei de coisas tipo, que eu tinha até esquecido. Mas, tipo, deu uma satisfação de pensar, meu, eu fiz aquilo. Posso até não ter lembrado, mas, meu, eu fiz, tipo. Deu bastante orgulho, assim. Boa. Bora, André. Você, quero ouvir. Quem mais? Vai, André. Quando você falou para lembrar desses momentos, eu lembrei que, sim, eu sou capaz. E quando você pediu para apertar algum lugar, eu me senti muito mais no controle. Boa. Quem mais? Alguém mais quer compartilhar? Carol, me senti tão bem que fiquei procurando memória, mas quando eu fiquei feliz... Peraí. Quando eu lembrei, eu fiquei tão feliz, porque tanto esforço para no final olha que legal isso. Boa, Thiago. E foi bom? E olha que interessante, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha que interessante isso. Isso é uma ferramenta só para vocês lembrarem do quanto potencial tem aí dentro e que, às vezes, a gente começa a não acreditar na gente porque o outro fez uma piadinha que te feriu, porque você abriu a porcaria da rede social e se comparou com o outro achando que a vida do outro está melhor que a sua, porque você tomou algum não de alguém, porque você achou que você não era capaz. Eu só trouxe esse exercício para vocês lembrarem que o potencial de cada um está aí dentro. E se você começar a olhar para isso, a gente está chegando aonde vocês vão começar a deslanchar. Então, toda vez que você duvidar do seu potencial, lembra que a gente criou um botãozinho em algum lugar do seu corpo? Quando você estiver numa situação que você tem que apresentar um trabalho, por exemplo, que você tem que falar na classe alguma coisa, lembra de apertar esse botãozinho. Respira, aperta o botão, lembra desse momento e vai fazer o que você sabe fazer de melhor. Vai funcionar, certeza. Só confia. Vocês perceberam que tem coisa aí dentro para tirar? Sim ou não? Tá fazendo sentido? A Ângela vai falar e eu vou estar indo para o fechamento. Então, aproveitem agora que é o momento. Eu queria só falar para eles que eu fiquei muito feliz de ver que o quanto eles estão interagindo, estão se permitindo viver essa experiência, e pedir para vocês lembrarem que muitos de vocês, quando a gente conversou, fez entrevista, tanto eu ou a Meire, uma das perguntas que a gente passa para vocês é pedir para vocês entrarem na máquina do tempo. Lembram que a gente pergunta isso para vocês? Quantos de vocês não responderam para mim? Não precisa dizer eu falei ou eu não falei, não vou expor ninguém.
Mas quantos de vocês não disseram para mim, eu voltaria para minha infância? Eu diria para ele aproveitar mais, para ela aproveitar mais, para não ligar para o que os outros disseram, ou eu voltaria para aquele momento que eu sofri bullying, ou para aquele momento que eu sofri, né? Essa é a chance de vocês, de repente, cada vez que se sentirem nessa angústia, ir buscar esse abraço. Vai buscar esse abraço para entender que você está se permitindo curar aquela criança que às vezes está machucada, está ferida, e que precisa de cura. E esse aqui é só um processo, né? A gente está numa jornada aí que vai ajudar muito vocês se permitirem a viver. Então, parabéns para vocês. Pode ir para o fechamento, depois eu vou passar para o Wes aí, que eu quero ouvir o Wes também. Então, vamos lá, pessoal. Para finalizar e para liberar todo mundo, vou deixar a primeira missão para vocês. E é um desafio, hein? Eu quero ver depois quem realmente consegue fazer. Parece uma coisa boba, mas eu garanto para vocês que quem fizer tem resultado, tá? Então, o primeiro desafio é você olhar para o espelho quando você acorda de manhã, você está indo no banheiro, olha para o espelho. Nos primeiros 3 dias, você vai perder 1 minuto a mais. Depois você vai fazer muito rápido. Olha ali para o espelho para você. Olha no seu olho, não fala nada. Só olha, se conecta com você. Como se fosse alguém que você gosta muito e que você está frente a frente com essa pessoa. Se olha no espelho, começa a se conectar com você. Se olha, se ame. E repete, vê se vai chorar, se vai ser bom, como vai ser isso. E repete para você. Repete o seu nome em voz alta. Alessandra, eu te amo. Alessandra, eu te amo e te aceito do jeito que você é. Galera, sozinho, você com você no espelho. Vai fazer quem tiver coragem. Então, esse é um desafio muito legal de se fazer. E eu garanto que quem consegue fazer por 15 dias isso, então no primeiro, segundo dia, você vai se olhar aí por 30 segundos. Depois você começa a repetir as 2 frasezinhas. Então, ali para o terceiro dia, você se olha, você já vai se conectar mais rápido e você vai repetindo. Quando você chegar no 7º dia, você vai ver que você já vai querer falar assim, Alessandra, eu te amo, eu te aceito do jeito que você está se comunicando cada vez melhor. E aí você intenciona uma coisa que você gostaria. Galera, só façam. Eu garanto que quem fizer vai se orgulhar. E uma segunda missão, escrevam o que vocês gostam de fazer. Listem o que vocês fazem bem. E aí comecem a usar isso para desmembrar, né, enfrentar os seus desafios no dia a dia. Faz uma listinha de 10 coisas que você gosta de fazer e que você sabe que você faz bem. E quando você tiver alguma dificuldade, olha para isso e fala, como isso pode me ajudar? São 2 missões. E para a gente encerrar e não extrapolar muito tempo aqui, eu só quero dizer para vocês, antes de agradecer, que hoje a gente plantou a sementinha. Você precisa cuidar. A gente começou a criar nossa árvore plantando a sementinha. Então, cuide de você com carinho. Cuide do próximo com carinho. Sem piadinha, sem bullying. Respeite o outro porque você gosta de ser respeitado. Então, escolha você se conhecer melhor. Você se conhecendo melhor, você vai entender um pouco mais o outro. Você vai respeitar mais o outro. Né? Porque você está construindo um caminho único, que é só seu. Então, não desista, mesmo quando os seus dias estiverem nublados. Porque você nasceu para ser protagonista da sua história. Você tem tudo para se orgulhar de você. Você já viu hoje, na prática, que tem coisa aí dentro que você pode se orgulhar de você. Então, só continue plantando suas árvores, fortalecendo as suas raízes, escrevendo a sua história e iluminando o mundo do seu jeito de ser. Muito obrigado, Alicerce, muito obrigado, Ângela, obrigado, Wes, obrigado a todos vocês por a gente estar aqui essa noite trocando bastante. E aí eu vou deixar também, a Wes vai fechar, vou deixar para vocês aí minhas redes sociais e a da Santé, tá bom? A gente agradece por você ter participado, Alessandra, muito obrigada de verdade. E eu queria agradecer também a todo mundo que participou da mentoria e que abriu a câmera e que falou também e que compartilhou a experiência de vocês. Façam as missões que ela passou, realmente algo tipo, vai ajudar você a ser você mesmo e a se descobrir. E se vocês forem postar alguma coisa relacionada a isso, marquem ela e marquem a Santé também. Ela mandou ali, né, do Santé. Que ela mandou aí no chat para vocês.
Muito obrigado, galera. Façam as missões aí. Um abraço. Obrigado. Angela, estou sorteando aí, rapidinho, sorteando aí 3, 4 mentorias, tá? Vê a galera que participou, depois eu te mando os horários livres aí e a gente sorteia a mentoria individual aí de meia hora. Beleza. Para os interessados, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até mais. Beijo. Vão lá no grupo, divulguem para os amigos de vocês a mentoria de hoje. Quem não viu, para ver gravado, quem imperdível, se gostou, vai lá no grupo de vocês e divulgue. Compartilhe. Beijo.